Agendas lotadas. Eu te cumprimento com a paz do nosso Deus e Pai, com a graça, com a misericórdia, com o perdão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E hoje eu quero meditar aqui com você uma palavra muito conhecida, que está no Evangelho de Jesus, conforme aquilo que nos relata Mateus. O capítulo é o 6 e os versículos são 32 e 33. E a palavra de Deus diz assim: essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. E eu vou aproveitar e ler o 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Talvez você possa estranhar um pouco a leitura do versículo em relação à tradução. Eu estou lendo a NVT, Nova Versão Transformadora, ok? Mas o texto, a palavra, o ensino é o mesmo. E observando aqui esse texto, eu percebo que Jesus ele está ensinando algo muito importante para nós nos dias de hoje. Porque eu fico pensando que se naquele tempo, dentro daquele contexto histórico, as pessoas já tinham ali uma atividade muito preocupante, né? uma atividade muito exaustiva. Imagina nos dias de hoje com tanta tecnologia, com tanto entretenimento, com tantas coisas. Então, o ensino de Jesus aqui é sobre a preocupação, sobre as nossas agendas lotadas, de muitos compromissos, de muitos afazeres, de muitas coisas. Ele diz assim, olha, eu te digo que vocês não fiquem se preocupando com essa vida diária. Não fiquem acumulando preocupações. O mundo está no maligno. O mundo é cruel. As pessoas estão cada vez mais cruéis. E vocês vão ter que aprender a lidar com essas coisas. Mas viver o reino de Deus não é só acordar todo dia, trabalhar, prover o sustento, comprar o pão, encher a geladeira de comida, os armários, né, encher as despensas de alimento. O reino de Deus não é sobre isso. Porque Deus, Ele é Pai e Ele cuida de nós. Então, quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e nós temos uma vida com Ele, de tempo de qualidade com o nosso Pai, com o nosso Deus, nós temos esse relacionamento, Ele vai identificar na minha vida o que eu preciso, o que eu de fato necessito, e Ele vai suprir as minhas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, financeiras, né? Porque Deus ele quer fazer com que tenhamos aqui uma vida nele. E se estamos nele, estamos seguros. Qual que é o problema? É que nós nos inquietamos muito. Nós queremos criar estratégias, criar métodos para conseguirmos alcançarmos resultados, alcançarmos os nossos objetivos, alcançarmos conquistas. Só que tudo isso, se não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, será tolice. E a justiça de Deus aqui é o quê? É o Cristo morto no nosso lugar. E nós temos que buscar entendimento nessas coisas. Porque quando nós levamos a nossa vida com base nesse evangelho da graça, quando nós nos preocupamos mais com as coisas do reino do que com as coisas do nosso dia a dia, é óbvio que esse Pai de amor vai nos sustentar. Ele vai garantir o nosso bem-estar. Porque isso é o resultado de uma vida com Deus. Né? Então, assim, nesse capítulo 26, a partir do versículo 25, quando Jesus diz assim, né, olha,
Eu vos digo que não se preocupem com a vida diária, né? Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Então ele é muito pontual. Não é só uma interpretação do texto. Jesus está dizendo literalmente isso. Olha, não se preocupem com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Né? Porque a vida importa muito mais do que essas coisas. E de que vida que ele está falando? Dessa vida mundana, terrena? Não, ele está falando da nossa vida eterna com ele. Porque ele veio morrer no meu e no seu lugar para nos dar a vida em abundância, a vida eterna com o Pai. E essa é a missão de Cristo. Foi para isso que ele veio. A obra de Deus é forjar o caráter de Cristo em cada um de nós. Ele quer que eu me pareça com Jesus, que você se pareça com Jesus. E quando nós temos uma agenda superlotada, uma rotina extremamente, né, assim, um expediente totalmente atribulado, nós não teremos tempo para buscarmos a Deus em primeiro lugar. Nós não teremos tempo para buscar a justiça de Deus. Nós não teremos tempo para meditar, irmos mais profundo nas Escrituras Sagradas. Nós viveremos de forma superficial, rasa. E isso é um engano, né? Porque o mundo ele quer colocar sobre nós o peso dos resultados de conquistas dos nossos próprios esforços. Mas Cristo nos ensina a descansarmos, a confiarmos no Pai. Só que nós só vamos estabelecer essa comunicação, esse relacionamento, essa conexão com Deus quando nós exercemos a nossa fé no sentido bíblico. Né? Porque a fé não é para alcançarmos algo. A fé é para crermos em Deus, para crermos que Ele enviou Jesus, que Jesus é o nosso resgatador, que Ele nos enviou o Espírito Santo e que nós podemos descansar no Pai. A nossa fé é essa. Que não venhamos a nos preocupar com comer, beber e vestir. Que não venhamos a colocar as nossas preocupações, a nossa atenção, o nosso foco em encher os nossos celeiros. Em ficar conferindo o saldo de conta bancária todo dia. Porque essas preocupações, essas distrações, essas inquietações, né, essa agenda superlotada, esse expediente exaustivo, está roubando de nós um tempo a sós com Deus. E nós vemos Jesus, né, ele passava ali tempo com seus discípulos, com a multidão, mas a palavra sempre diz que ele se ausentava para ficar sozinho, em tempo de oração, de relacionamento, de comunhão, de conexão com o Pai. Ele sempre dava um jeito, ainda que ele tivesse que passar a madrugada toda com o Pai, sem dormir, cansado. Que nós possamos ler as Escrituras e extrair dela o que de fato ela quer dizer. E que nós não venhamos a permitir que o mundo coloque em dúvida aquilo que a palavra diz. Porque se a palavra disse que eu não tenho que me preocupar com o que comer, com o que beber e com o que vestir, é porque eu não tenho que me preocupar. Isso não é uma ocupação prévia. Porque o que é a preocupação? É uma ocupação prévia. Eu me preocupo antes de qualquer coisa. Eu antecipo fatos. Isso vai me causar depressão, ansiedade, crise do pânico, doenças emocionais, psicológicas. Por quê? Porque eu estou antecipando ausências. Eu não estou vivendo o meu hoje. Eu não estou sendo grata por aquilo que Deus está me dando hoje. E as pessoas, elas estão caminhando para esse coração de ingratidão, para esse perfil de vida, né, para esse mecanismo de ingratidão. Porque nós não somos capazes de agradecer a chuva, o sol, o vento, as frutas, a natureza, a criação, a beleza da sabedoria de Deus, quando Ele vem e nos ilumina com a sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia e Deus, Ele se revela ali para nós. Nós não conseguimos ser gratos por isso. A nossa gratidão, ela está muitas vezes vinculada a recompensas, aquilo que Deus
me dá de grandioso. Só que Deus é um Deus de detalhes. Ele pode fazer coisas grandes, como fez lá no Mar Vermelho. Mas o povo não conseguiu ter gratidão por esse Deus. Porque a ingratidão é colocar em dúvida o caráter santo de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Então, quando nós estamos nos preocupando, nós estamos de alguma forma dizendo, olha, por que eu estou preocupada? Por que eu estou correndo atrás de tanta coisa? Por que a minha agenda está tão lotada de tantos afazeres, de tantas responsabilidades? Porque Deus não faz. Indiretamente, é isso que nós estamos comunicando. Quando eu estou tentando resolver toda a minha vida a partir das minhas próprias forças, dos meus métodos, sem observar o que Jesus nos ensina aqui, então eu estou dizendo indiretamente, olha Deus, eu tenho que fazer porque se eu não fizer, você não faz. Eu tenho que me preocupar porque se eu não tiver essa preocupação, se eu não for proativa nas coisas do meu dia a dia, você não vai fazer, você não vai resolver para mim. Então nós vamos negociando o nosso relacionamento com Deus em prol de um relacionamento terreno. E nós deixamos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Justiça essa que se consumou em Cristo naquela cruz, quando Cristo ele toma todo o cálice da ira de Deus para nos justificar, para nos dar uma oportunidade, para nos resgatar das trevas, para nos tornar filhos de Deus. E a palavra de Deus é poder para que possamos então sermos reconhecidos em Deus como filhos. E nós temos que mudar a nossa identidade, a nossa mentalidade. Não é mais tempo de agendas lotadas. Não é mais tempo de preocupações vazias. Porque se nós temos um Pai, Ele vai cuidar de nós. E a nossa esperança é esta, né? Que o Pai Todo-Poderoso cuide de nós, ao ponto de buscarmos e termos tempo para as coisas que realmente importam, que é Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, o autor e consumador da nossa fé, aquele que virá, aquele que já está próximo, aquele que bate e quer entrar e habitar em nós. Mas nós precisamos de um tempo de solitude. Nós precisamos desmarcar alguns compromissos. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas para termos tempo. Porque muitas coisas estão tirando a nossa atenção. Muitas coisas estão roubando o nosso tempo. Muitas coisas estão ocupando as nossas agendas, o nosso dia a dia, a nossa vida diária. E não estamos buscando Deus em primeiro lugar. Não estamos buscando a sua justiça. Porque assim, se eu encontrar o reino, mas não encontrar a justiça de Cristo, provavelmente eu não vou entender que tipo de vida eu tenho que ter, que tipo de cristão eu tenho que ser, que tipo de ser humano eu preciso me transformar. Porque a palavra diz que nós devemos morrer e nascer de novo para sermos gerados no amor de Deus. Que nós possamos meditar nisso, que Deus nos abençoe. Amém.